Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Rafael Bruno, para falar a palavra revelada. O Senhor nos deu uma palavra revelada que está no livro de Abacuque 2 e Mateus capítulo 6. Eu espero que você venha ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou dar aí uns minutinhos para você pegar a sua Bíblia, para poder também chamar algum colega, alguém que você também queira que esteja ouvindo essa palavra, tá bom? Vamos aguardar uns minutinhos. Nós vamos começar. Pega aí na sua Bíblia o livro de Mateus capítulo 6. O tema é: o propósito é certo. A palavra revelada, o Senhor tem nos trabalhado com livros da Bíblia que um ou outro entra em concordância, tá? Não é nada que a gente procura falar do nosso coração. Nós oramos a Deus para Deus nos dar uma palavra revelada e em cada versículo, em cada palavra, o Espírito Santo vai soprando, vai falando conosco o que Ele quer que nós dizemos, né? Antes de começar o vídeo, nós oramos a Deus para que Deus venha estar falando através de nós também, tá bom? Então vamos lá no Mateus capítulo 6. Rafael vai ler aí os versículos para vocês, tá bom? Bom, em Mateus 6 começa o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes vos pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Já no começo de Mateus 6, né, o Senhor vem falando sobre a hipocrisia e a intenção do coração, né? Muitas das vezes a gente faz obras de caridade e não pensamos qual é a intenção do coração, né? Nós não nos colocamos à prova em algumas atitudes que nós tomamos, não precisa ser em obras de caridade, né? Então o Senhor está falando sobre a intenção do coração, sobre o que é verdadeiro, o que nós temos de verdade em nós, né? Eu vou pedir para o Rafael dar uma continuidade aí. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18. Para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo o consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Presta bem atenção nesses versículos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Muito bom. Nós vemos aqui no versículo 22 ao 23, que o Senhor fala que o olho é a lâmpada do corpo. Naquela época existia vamos dizer assim, um ditado, né, judaico, de estar falando sobre o olho e a candeia do corpo. Se a gente for olhar para o lado assim natural, falar, olha, o olho e a candeia do corpo se a pessoa tem um olhar maligno, se a pessoa tem um olhar muito punitivo, né? Então todo o corpo dela, toda a alma dela está em trevas. Mas naquela época se falava sobre a questão do olho em relação os atos e as obras de caridade, a quanto a pessoa era bondosa e o quanto a pessoa era mesquinha. Então muda bastante o sentido do entendimento, né? E se você for ver ali em continuação, já no versículo 23 que fala, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas?
Ninguém pode servir. Aqui você entende bem o conhecimento que ele estava querendo passar ali, né? Há dois senhores, porque ou há de odiar um, ou de amar outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então o Senhor estava falando ali sobre o quanto nós temos em si a bondade, né, de estarmos dedicando também o nosso tempo para fazer o bem. Eu sei que no nosso dia a dia as coisas são mais corridas mesmo, a gente às vezes não tem nem tempo para poder refletir, né, sobre os nossos atos, ou não tem tempo assim para se dedicar a outras pessoas, para fazer o bem. Mas se nós trazéssemos esse conhecimento que a Bíblia fala todos os dias das nossas vidas, então, por exemplo, no trabalho, na casa, e refletir o que eu estou fazendo realmente é de coração, qual é a intenção do meu coração, se eu estou perguntando para o Espírito Santo qual é a opinião dele, o que ele quer que eu faça, qual é a direção que ele quer que eu faça. E é um treinamento, né, gente? Eu estava até conversando com o Rafael esses dias de algumas situações que eu estava passando e eu falei, Rafa, eu tenho que colocar em treinamento qual é a direção do Espírito Santo. Por mais que pareça aqui uma coisa assim pequena ali na hora, né? Mas é uma direção que você poderia tomar sem pedir a direção do Espírito Santo. Mas o Senhor, ele quer que a gente venha a ser direcionados pelo Espírito Santo, porque ele é um ser que sabe tudo o que vai ocorrer, né, de bom ou ruim nas nossas vidas, e ele também quer ser o dono da nossa vida. E se a gente colocar a prática da bondade, falando da bondade aqui em si, em tudo que a gente for fazer, no trabalho, o simples fato de você não pagar com a mesma moeda já é uma prática de bondade, né, de misericórdia. Né? Então, em tudo que a gente for fazer, a gente procurar fazer o bem. Se não pode, por exemplo, se eu não posso fazer o bem, pelo menos procurar não fazer o mal, tá? Rafa, você quer falar alguma coisa? Não, é isso. A nossa vida se baseia em escolhas que a gente faz e como elas fazem. A gente nunca quer receber o mal de ninguém, mas muitas vezes a gente faz o mal para alguém, e aí como você quer receber algo bom dessa pessoa? Então, independentemente, né, eu falava, Fernando, independentemente de como alguém te trata, como uma pessoa é, seja contrária a ela, porque o bem sempre vai vencer o mal. Então, a melhor coisa é, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, eu acho que você tem que não aceitar isso na sua vida. Não pode ser bobo também. Em diversas situações a pessoa quer ser muito boa e aí se torna um bobão. Vamos colocar assim um termo assim. Mas a gente nunca pode... Pô, aquela pessoa foi mal, fez alguma coisa comigo, eu vou descontar ela com a mesma moeda, como diz o mundo, né? Vou pagar com a mesma moeda. Não seja assim. É melhor você ser bom, continuar com a sua humildade, lógico, tendo inteligência, não fazendo a pessoa te fazer, como eu coloquei, uma pessoa bobona, como ele é muito bonzinho e a gente pode fazer o que quiser. Não. A gente tem que ser certo com tudo aquilo que a gente for fazer e não fazer o mal, independente do que a pessoa fez em você, você continuar com a bondade que Deus quer que você seja, como a palavra diz, né? Você sendo bom, as coisas boas vão acontecer. Não retribuir o mal com o mal. Muito bem, e aí você pode estar se perguntando aí, mas Fernando e Rafael, a situação que eu estou passando é difícil, você não sabe o quanto que eu estou suportando, o quanto que eu estou tolerando, né? E você está falando de intenção do coração, não pagar as coisas na mesma moeda. E aí, vamos lá em Abacuque 2, eu vou dar aí um minutinho para você pegar aí na sua Bíblia. E como Deus é lindo, né? Porque quando a gente começa em Mateus 6, o Senhor falando da intenção do coração, da gente praticar a bondade, de sermos ministrados aí pelo Espírito Santo, que como Deus é amor, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma personalidade como a de Deus, como a de Jesus. E em Abacuque 2, a gente vai, então, entender o que o Senhor quer que a gente faça quando a gente é confrontado por situações difíceis, né? O que Ele espera de nós. Muitos sabem, né, que Abacuque, ele fez
algumas perguntas para o Senhor. Ele fez 3 perguntas para Deus e no contexto dessas perguntas ele falava para Deus: por que a nação, um povo tão perverso, está subjugando a minha nação, que errou menos que essa nação? Foi uma pergunta que Abacuque fez para o Senhor, tá? E ele perseverou até ele conseguir a resposta. Aqui já estou dando já a resposta, né, para o teu coração. O que a gente deve fazer num momento de situação muito difícil, que a gente quer ir lá pela condição da carne, querer fazer da mesma maneira ou querer colocar a mão para poder agir, para poder ali corrigir algo que está de errado. Lá em Abacuque 2, o Rafa vai ler para você aí os versículos e conforme o Senhor for delegando ao meu coração, eu vou falando com vocês, tá bom? Bom, Abacuque capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Ok. Gente, Abacuque, ele estava numa época difícil, né? Teve várias nações que iam e subjugavam a Israel. Conforme eles iam pecando e errando contra o Senhor colocava pessoas para dominar aquela nação. Ele tinha acabado de passar por uma dominação do Império Assírio, né? E aí ele viu ali situações difíceis acontecer. E tinha ali um rei de Israel que ele procurou fazer as reformas, né? Que estava ali os templos, então tinha templos do Senhor que foram contaminados com idolatria, com coisas erradas, e esse rei ele procurou, tá, fazer ali o que era correto. Porém esse rei acabou falecendo e aí tinham se esquecido de fazer a reforma, o que Deus realmente queria de fazer. E ele estava vendo ali que não tinha solução, porque o povo estava errando, já não tinha mais quem o conduzia para fazer o que era certo, e uma nação muito ruim estava ali dominando, tá? E na época aí eles passaram, nesse caso, a denominação da Síria, e aí o Senhor vai falar com ele mais para frente o que ele vai fazer, o que Deus tem para fazer. Veja que sobre a minha guarda estarei. Então a gente tem que estar num lugar que nós sabemos que vai nos permitir estar mais perto de Deus. Não adianta você, por exemplo, falar com Deus quando você está para dormir, naquele sono pesado. Provavelmente você vai dormir e não vai conseguir falar com o Senhor. Ou se você estiver num lugar barulhento, você tem que estar num lugar que você consiga estar em comunhão com o Senhor, tá? Então, aqui fala que ele estava num local alto, numa torre, né? Que naquela época a torre era o local do que eles viam ali de cima os inimigos que estavam se aproximando dos muros de Jerusalém. Então, quanto mais a gente estiver mais próximo do Senhor, falando espiritualmente, menos os inimigos, que aí vamos falar espiritualmente, tá? Os inimigos, o demônio, eles podem vir para nos prejudicar, tá? Então, quanto mais a gente estiver perto de Deus, menos ataques demoníacos a gente vai sofrer, tá? Porque o inimigo, ele sabe muito bem que ele não pode contra o Senhor. Ele não pode, mas quem é que pode fazer com que o inimigo venha nos atacar constantemente e vencer sobre uma situação na nossa vida? Nós mesmos. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, estar se aproximando da palavra dele, estar em comunhão, estar em jejum, estar num local que nos permite estar perto dele, o inimigo ele vai estar ao derredor, como já diz a palavra, tá? E aí ele vai conseguir sim nos atacar em algumas áreas da nossa vida, tá bom? Continuando. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Ok, então o Senhor está me dirigindo aqui de falar: escreva em tábuas. Naquela época era uma tábua pequena,
né? Algo que ele podia guardar. E qual é a nossa tábua nos dias de hoje? Eu faço essa pergunta e o Rafael também faz essa pergunta para você. Qual é a tábua? Gente, a tábua é onde a gente guarda no nosso coração, na nossa alma. Então, quando o Senhor falar algo conosco, preste atenção. Mas aí você pode estar se perguntando, mas eu não escuto a voz do Senhor, Ele não está falando comigo. Olha, meu querido, muitas vezes o Senhor fala conosco sim, mas a gente espera algo tão grandioso, a gente espera que seja um momento tão mágico, que a gente não consegue perceber que muitas das vezes Ele fala através da sutileza, às vezes através de outras pessoas, muitas das vezes através da leitura da Bíblia, em sonhos, e a gente fica procurando algo tão mágico, algo tão assim, que Ele está falando com a gente ali dentro do nosso coração, de uma maneira simples, a gente não consegue entender que está sendo o próprio Espírito Santo que está falando ali conosco, tá? E ali como fala, para que esteja guardado. Então deixe guardado o que o Senhor falar com você. E o Senhor fala, basta você silenciar e se acalmar um pouquinho mais para poder conseguir ouvir. E se você ainda não conseguiu, é só falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude a entender quando é a sua voz e quando não é a sua voz. Pode ter certeza que você, a partir de hoje, se você não entendia, o Espírito Santo vai te ajudar, tá bom? Vamos continuar? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. E não mentirá, se tardar. Espero-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ok. Gente, aqui nessa parte que ele fala, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A gente entende que tem ali um puxãozinho de orelha, né? Por quê? Se Abacuque entendesse, né, em toda aquela situação difícil, que o propósito de Deus é certo. Então, por exemplo, assim, Abacuque, ele não tinha sido revelado para ele qual que seria o destino de Israel, né? Mas ele tinha que ter a fé para entender que, independente de quem que Deus usou para corrigir Israel, o propósito era certo. Então, assim, Deus não ia abandonar Israel, ele iria corrigir porque o propósito era certo. Além da fé, ele não compreendia a personalidade de Deus. E isso, muitas vezes, nós agimos exatamente como Abacuque. Nós perguntamos para Deus, nós até perseveramos para Deus, mas aí a gente continua falando para Deus, Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, mas isso não está certo, isso está errado. Não. Se nós mudarmos o nosso pensamento para dizer assim, até esses dias eu estava conversando com o Rafa, olha, foi um vento, foi uma tempestade, mas com certeza o propósito é certo. Porque o Senhor já estava falando comigo em Abacuque, né? Eu falei, o propósito é certo, porque Deus, ele tem a sua maneira de agir, mas ele não desampara aquele que está procurando estar, buscando auxílio, estar na presença do Senhor. Tá bom? Continuando. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta-se todas as nações e congrega a si todos os povos. Ok, gente. Aqui o Senhor estava falando sobre o que ele iria fazer com a nação de Babilônia. Deus tinha falado lá em Abacuque 1, que ele faz a pergunta, o que iria acontecer com uma nação tão desleal. E aí ele responde que haveria de levantar uma nação em Abacuque 1, veloz como um leopardo, né? Ele estava dizendo ali que iria levantar os caldeus. Você imagina como que ficou ali a mente de Abacuque, né? Porque assim, o Senhor tinha falado para Abacuque, ei, eu vou entrar com uma ação. Mas ele ia entrar com uma ação com aquela nação que estava ali fazendo coisa errada, mas ainda Israel tinha que esperar pelo livramento do Senhor. Ela ainda continuaria sofrendo, sendo subjugada aí por aquela nação, tá? Por nações aí que não serviam a Deus, tá? Continuando.
Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Ok. Gente, Deus, ele é Deus justo, né? Ele pode até permitir que um injusto entre ali para fazer algo nos planos de Deus. Mas com certeza ele vai entrar com uma ação na vida daquele injusto, né? Eu já falei isso em alguns vídeos do que o Senhor falou comigo muitas vezes, que Deus ele pega um injusto para agir de uma certa forma com o justo, aquela pessoa que está procurando fazer algo que é certo, para ele vir tanto com correção na vida daquele justo, porque ele está agindo como uma pessoa que é justa. Então Deus tem ali permissão para poder estar agindo ainda mais na vida daquele justo com correção. E aí tá abençoando aquele justo. Se a gente for entender isso, gente, muda muito a nossa maneira de encarar as dificuldades na nossa vida. Saber diferenciar cada caso, né? E aí o Senhor tá falando ali que como que ele não se levantaria uma nação que se dá álcool, se dá roubo, né? Então, a gente pode colocar isso aí no nosso dia a dia e também na nossa situação que a gente está passando do governo, né? Então, a gente, nossa, eu não concordo porque, nossa, saiu aí um presidente que eu gostava e vai entrar um presidente que não me representa. Gente, aqui já diz tudo. Né? Então quem está certo, quem está errado, cabe a Deus. E Deus colocou lá por algum motivo, tá? Então assim, gente, o caminho de quem faz coisa errada, se o Bolsonaro ou o Lula, né? O caminho de quem faz coisa errada, o fim é certo. Não quer dizer que Bolsonaro saiu do governo porque ele está fazendo alguma coisa errada e foi de permissão de Deus, né? E nem que o Lula tá lá porque não foi de permissão de Deus. É permissão de Deus, sim. Nos tempos mais difíceis, são os tempos que a gente mais busca estar perto do Senhor. É onde mais tem o avivamento. Mas Deus não vai nos desamparar. Deus não vai deixar de estar do nosso lado. Pelo contrário, quanto mais a gente se sente assim, pequeno, sem forças, é aí que o Senhor coloca as forças dele em nós, né? Continuando. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar, e não desservirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Sim, sim. Onde a gente coloca a nossa confiança, né? Aí Deus está falando de onde você coloca a sua confiança e quem você procura, quem você recorre para te proteger, né? Quer falar alguma coisinha, Rafa? Não, eu acho que eu concordo com isso. Quem você está confiando, né? Você tem que prestar bem atenção naquilo que você está confiando. Não querer... Porque muito que acontece, a gente vê alguém prosperando, vencendo, e muitas vezes essa pessoa venceu de uma forma que é errada, injusta, né? É injusta. Que prejudica muitas pessoas. E as pessoas pensam que assim é o único jeito de você conseguir vencer na sua vida. Né? Então a palavra diz isso, para não sermos desse jeito. Buscar proteção no dinheiro, buscar proteção naquele contato que é mais forte, aquela pessoa que tem aí um cargo mais forte, né? Lembrando que tudo isso é dado por permissão de Deus, né? Então, se a gente não buscar a proteção em Deus, essas pessoas, Deus pode simplesmente tirar riquezas de um, tirar a vida de um. É pesado o que eu estou falando, mas Deus é o Criador de tudo, né? Continuando. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma.
Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A pedra cramará da parede, né? Então, assim, aquela nação, ela destruiu casas, as casas que eram feitas de pedra e madeira, e o Senhor estava falando ali, eu vou fazer justiça. Então, cuidado, né? Se você vê alguém ali que está fazendo coisas assim, de roubar, de tirar algo que não é dela para si, e você está olhando assim e falando assim, nossa, aquela pessoa ali faz tanta coisa errada, né? E parece que está prosperando, né? Mas olha o que o Senhor fala aí. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Gente, trabalhar para o fogo, né? É que nem um trabalho que você faz que não tem fim, né? Você faz algo e o fogo destrói, é um trabalho inútil, sem fim. Vamos refletir sobre isso. Se o nosso trabalho não está sendo algo que a gente só trabalha, e está nos impedindo de estar na presença de Deus. Existe trabalho dignos, né? Mas existe também trabalho dignos. Né? Aqui não cabe nem a gente aqui dizer que cada um reflita sobre essa questão, mas aí o Senhor está falando, né? Que eis que não vem que o Senhor trabalhe para o fogo. Uma vaidade também do coração. Só trabalhar ou trabalhar num trabalho que é indigno, entendeu? Continuando. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Eu entendo, assim, isso que o Espírito Santo nos move a falar, que o Senhor quer nos encher com a presença dele. Né? Quanto mais tempos difíceis, quanto mais a gente vê que está se aproximando a vinda de Deus, Deus clama para a gente estar a cada dia nos corrigindo, nos policiando, vendo a intenção do coração, procurando vigiar o que a gente fala, o que a gente olha. A gente falou também num vídeo que o Senhor nos conduziu a falar, em Gênesis. O inimigo, ele ataca os órgãos do sentido. Então, vigiar nesses órgãos da visão, o que a gente olha, vigiar no que a gente fala, o que a gente põe para comer dentro de nós, porque o alimento, ele pode ser um remédio também. Não somente isso, né? O que a gente ouve e o que a gente toca. Então, são os órgãos aí dos sentidos que o inimigo vem atacando desde lá de Gênesis 1, né? Que ele atacou ali a Eva comer aquela maçã. Então, gente, vamos vigiar. Agora, nos últimos tempos, o Senhor quer encher ele com a presença em nós, como as águas aí que ele está falando, tá bom? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Gente, o que o Senhor está falando aqui? Ai daquele que induz o outro ao erro. Ah, mas Fernando e Rafael, eu não estou fazendo nada de errado, mas você também está ali induzindo, né? E você pode até pensar, mas eu não estou fazendo um erro, mas você induziu. Quando você deu um conselho errado, sabendo que aquela pessoa ia cair, ou quando você ensinou errado alguma situação. Então, aqui nesse caso, ele estava falando daquela nação que bebia, porque naquela época tinha o hábito de dar a bebida para se conseguir algo, ou para envergonhar, ou para destruir uma nação, né? Se fazendo falsas alianças, dona de beber, e depois matava ali aquela pessoa. Agora, vamos colocar esse álcool para a parte prática do nosso dia a dia, seria situações que a gente induz a outro a ali esse envergonhado, a própria queda dele. E você vai responder igual, tá? Como se você também estivesse errando. Para Deus é igual, é o que ele está falando aí. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e se como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. É isso que eu estou falando. Aquele que induz o outro ao erro, por mais que ele não tenha feito o erro, ele vai sofrer da mão direita do Senhor, do cálice da mão direita, que é o cálice da justiça, a justiça do Senhor. Você vai ser coberto por ignomínia, ou seja, você vai ser coberto por vergonha, por esquecimento. Como se dissesse assim,
estarei apagando aí o seu nome na minha memória. Tá? Deus não gosta de erro, Deus gosta das coisas certas. Não existe meio termo para o Senhor. O sim é sim, o não é não. Além disso, jaz o inimigo, né? E vômito, para terminar, e vômito ignominioso cairá sobre tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Gente, nesse exemplo aí, o Líbano era Judéia, tá? Então, assim, por aquele mal, o Senhor estaria vindo e estaria animais selvagens ali para estar ali naquele local. Ou seja, ele destruiu a Babilônia, né? Aquela nação foi totalmente destruída. Bom? Então, gente, não deixa o Senhor vir com destruição em nossas vidas, porque a gente não tem vigiado a intenção dos nossos corações, porque muitas das vezes a gente tem agido como hipócritas, né? Porque muitas das vezes a gente tem colocado o dinheiro, a confiança no dinheiro, a confiança em homens, em cargos, ao invés de Deus. Porque muitas das vezes a gente não está no local que o Senhor nos designou, né, para estar em comunhão com Ele, porque muitas das vezes a gente acaba permitindo que outras pessoas caiam por um erro nosso ou por um conselho errado. Então, se a gente for pegar tanto em Mateus 6, e começa lá em Mateus 6 que o Senhor fala sobre a oração, palavras repetitivas, e em Abacuque 2 a gente vê que tem uma concordância muito grande, né? Ali o Senhor estava falando que ele não é a favor de uma oração hipócrita, de uma hipocrisia, de palavras repetitivas. Em Abacuque 2 já tem um homem que ele fala a verdade do coração dele, ele vai até o local ali que ele sabe que ele não vai ser interrompido, né, por alguma situação, por algum homem. É uma torre, é um local ali de proteção que ele está buscando a palavra do Senhor. Então ali o Senhor falando ali a diferença, mas em Abacuque 2 a gente vê assim, que o Senhor está falando para ele que o coração dele não é reto, porque estava falando ali bem nações, e até quando isso vai acontecer, mas ele esqueceu, e muitas vezes a gente se esquece que o Senhor, apesar da situação contrária, o propósito é certo, que o Senhor ele vai depois corrigir aquela coisa errada, com aquela pessoa errada, ele vai corrigir aquela situação e ele vai acabar te abençoando. Mas para que ele abençoe a mim e você, primeiro a gente tem que estar na fé, né? A gente tem que parar de ficar colocando Deus à prova, em xeque, né? E falar assim, Senhor, eu não concordo, Senhor, porque essa situação está acontecendo na minha vida. Colocar a fé e a gente ser justo, né, gente? Porque Deus é um Deus justo. Eu não tô falando assim porque eu simplesmente tô sendo ministrada com Abacuque 6, porque o Senhor falou, Abacuque 2, porque o Senhor falou conosco, tanto em Abacuque, tanto em Mateus, porque no meu dia a dia o Senhor tem colocado situações assim, na vida do Rafa também, para que ele esteja vendo até onde isso é verdade sobre nossas vidas. Então, gente, eu me deparei esses dias aí, eu falei assim, olha, né, o que eu posso fazer? Eu só posso orar e não fazer aquele mal da qual fizeram para mim. Eu só apresento para o Senhor, porque o Deus que deixou aquela situação acontecer, é certo que Ele vai fazer algo, né? Então, assim, a cada dia a gente estar fortalecendo a fé, treinando a fé, né? De entender os propósitos do Senhor, tá bom? Continuando. Que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Aqui o Senhor está falando sobre a idolatria, né? Os povos que eles buscavam a imagem, eles faziam a imagem e oravam para aquela imagem, porque eles entendiam
que de alguma forma aquela imagem uma vez eles viram aquela santidade ali que eles criaram e estavam ali adorando. Então o Senhor fala que eles não têm ouvido, que eles não têm alma. Então aqui o Senhor está colocando à prova as religiões, né? É bem polêmico falar sobre religião, porque hoje em dia fala assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Não, tá se orando a Deus, então eu posso orar a Deus, eu posso orar para outros aí, santidades que foi colocado aí por homens. E Deus está falando que ele não aceita isso, tá? E continuando, Rafa. Para terminar, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então aí o Senhor está falando para a gente estar na presença do Senhor em silêncio, né? Santo templo, a gente estar em paciência para quando a gente for até Ele, buscar por resposta. E aí o Senhor está falando para você, você pode perguntar para Ele, né? Não pense que Abacuque ali agiu errado em perguntar. O erro de Abacuque foi dele não entender que o propósito de Deus é sério, entendeu? Tipo assim, olha, o meu amigo, ele tá fazendo uma situação ali errada comigo. E aí eu vou para Deus e começo a me lamentar. Meu Deus, eu achava que ele era meu amigo, como foi ali em Davi, né? Eu acho que Davi, se eu não me engano, Salmo 56, eu vou ver direitinho para falar. E aí ele fala, você que era meu amigo mais perto, tá agindo assim contra mim. E aí você tá falando para Deus, nossa, mas o meu amigo é aquela pessoa que tá próxima a mim, Deus. Como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Né? Então foi isso que Abacuque errou, não de amigo, mas sim de procurar assim falar para Deus, Deus, como que isso pode acontecer? Sem entender que Deus já tinha um plano certo, né? E de entender, não, Deus é justo, com certeza o que ele está fazendo vai ser bom para mim. E depois Deus vai corrigir aquela pessoa. Entendeu o que o Senhor está falando para você agora nesse momento? Que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Finalizando aí em Abacuque, vá na presença do Senhor, num lugar seguro, um lugar que você tenha ali um momento de paz para falar com Ele, em reverência, em silêncio, buscando ali a resposta dele, e pode falar para o Senhor, o Espírito Santo está falando que quando você perguntar, agora é o momento dele te responder, tá? E continue perseverando, mesmo que demore. Pensa, Abacuque estava vivendo aquela situação, né, em que a nação já não tinha mais levantado esse rei para ajudar a reforma ali, para fazer as coisas certas. Aí o Senhor fala, eis que em Abacuque 1 eu vou trazer uma nação como os caldeus. Então, gente, demorou muito tempo para que o que Deus tinha falado para Abacuque, que viria uma nação, queria subjugar aquela nação ali, tirar aquele império da Síria, né? Queria destruir ali. E só que desse tempo demorou para que o Senhor acabasse então com a nação de Babilônia e poder ajudar Israel, né? Então, gente, por mais que demore, por mais que o tempo do Senhor possa ser demorado, vamos praticar a fé. Vamos a cada dia ter assim, falar com o Espírito Santo me mostra, me ajuda a entender o propósito, me ajuda a ter fé em oração, né? Em comunhão com o Senhor, em leitura da palavra. Tudo isso ajuda a estarmos alimentando a fé. Como disse nossa amiga Juliette, a gente imaginar que a fé é uma plantinha que ela é regada. E quando ela é regada, ela cresce, né? Quer falar um pouquinho aí? Tá. É isso que a gente tem que fazer. Crer em Deus, não ficar ouvindo o homem, ser obediente e temente a Ele, não se preocupar pelo aquele que está no nosso lado crescendo, porque como a gente já disse, pode estar sendo um crescimento de uma forma errada e tola, e é isso o mais importante, que Deus, Abacuque, ele tinha que perceber que aquilo estava acontecendo porque tinha um propósito. Muitas vezes a gente pensa, mas isso está acontecendo na nossa vida e por que está acontecendo? E a gente é muito de questionar as coisas. Não que a gente não possa questionar,
Mas se a gente crê num Deus que é verdadeiro e sabe de todas as coisas, tudo que está acontecendo, então a gente tem que crer nisso, ter a ciência de que aquilo que Deus falou vai se cumprir, independente da situação. É complicado passar por tudo que a gente passa, muita gente pensa em desistir, não sabe o que fazer, fala, nossa Deus, mas quando que isso vai acontecer? A gente questiona muito isso. Mas é crer, uma hora vai dar certo, Deus tem esse plano para você. Porque, como diz, né, não existe maldição sem causa. Então, se você está de acordo com a palavra e cumprindo os mandamentos, tudo isso, aquilo que está passando, que está acontecendo de ruim, você tem que crer que vai passar por aquilo, que é uma aprovação que você vai passar, e Deus vai dar a vitória para você. Se Deus falou com você, creia nessa palavra que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Deus é bom, né? Que até a gente pensando em desistir ou querendo desistir, o Senhor não nos leva pela pouca fé e ainda por cima nos ergue, nos levanta, né? Através aí da misericórdia e da benevolência dEle. Então, assim, mesmo se você tá nessa situação que você falou assim, mas agora pra mim não tem mais jeito, porque eu já desisti. Se você voltar para os caminhos ainda que o Senhor falou para você, Ele vai te levantar para você se reerguer novamente, de cabeça erguida e conseguir resolver a situação aí difícil da sua vida, tá bom? Tenha certeza disso. Mas o que o Senhor Ele quer falar pra gente é isso, gente. A gente pode até Ele sem medo, como Abacuque fez, perguntar o que está no nosso coração, mas sempre entendendo que, independente da situação difícil, o propósito de Deus é certo. Se Ele colocou aquela situação, tenha certeza que se você estiver nos caminhos do Senhor, Ele vai fazer o bem para você e depois vai corrigir aquele injusto. A gente tem que ter paciência, a gente tem que pedir a cada dia para o Espírito Santo nos ajudar a ter a fé, a desenvolver aí os dons do Espírito, tá? E continuar na caminhada da fé, né, gente? Mas sempre assim, da onde eu comecei, eu preciso até o fim aí da minha caminhada, procurando estar sendo melhorada a cada dia, tá bom? Eu vou fazer uma oração juntamente com o Rafael nesse momento, pra gente encerrar o vídeo já tá chegando ao final. Agradeço muitíssimo por você estar ouvindo, o Rafael também, né? Agradecemos pela sua visita e que tenham entendido o entendimento que Deus passou, o Espírito Santo passou pra gente e possa estar ajudando vocês aí na sua vida, no seu dia a dia. Gente, assim, pra mim me ajudou muito. Por esses dias eu passei assim por algo que deu bem de estar aí em Abacuque, em Mateus, né? De ter paciência. Então, assim, me ajudou muitíssimo, viu, pessoal? Tenha certeza que a gente não está aqui apontando erros. Primeiramente, quando o Senhor nos dá uma palavra revelada, vem para nós primeiro, para correção em nós e para a gente ajudar então outras pessoas também, tá bom? Vamos orar nesse momento. Coloca a sua mão no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos ouviu, porque o Senhor tem falado através de nós. Pai, que o Senhor venha nesse momento estar abençoando essa pessoa que está ouvindo, a pessoa que ela vai aí compartilhar, Senhor, os familiares, os amigos. Meu Pai, que o Senhor venha continuar ministrando no coração deles, ou o Espírito Santo de Deus continue falando a eles o que o Senhor não nos levou a falar, que o Senhor venha falar com eles. Meu Deus, que essa palavra venha ficar gravadas em nossos corações, como o Senhor falou em Abacuque 2, para que Ele gravasse em tábuas, que a gente venha gravar em nossos corações e venha fazer sentido para nós. Meu Pai, nós repreendemos todo espírito da contenda, da confusão, da mentira, da inveja. Em nome de Jesus, todo aquele que foi levantado para fazer prejudicar essa pessoa na casa, no trabalho, na saúde, na vida sentimental, na vida, Senhor, amorosa, Senhor, meu Deus, em qualquer área da vida dessa pessoa, eu e Rafael, em concordância, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos toda obra maligna sobre essas vidas. Meu Pai, e se tem pessoas que estão aí do outro lado, falando que querem entregar a vida delas ao Senhor, nós fazemos agora
a súplica juntamente com essa pessoa. Apresentamos essa pessoa, Senhor Jesus, na tua presença e declaramos que ela está, Senhor Jesus, liberta desse mal, que ela agora, Senhor Jesus, ela vai buscar ao Senhor, ela vai, Senhor Jesus, se converter ao Senhor, a Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra e esperamos por mais uma palavra revelada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, eu não sei pra vocês, mas foi assim muito gratificante fazer essa live, tá? O Senhor já falou com a gente nessa live, já faz vários dias e a gente vem estudando. Porque não adianta só o Senhor falar para nós sem que a gente venha entender o contexto, o que estava acontecendo. Então a gente foi estudando, né? E assim o Senhor foi nos ministrando no nosso coração. Foi muito bom, foi muito gratificante. Que Deus venha abençoar a sua vida. Se você puder, dar um joinha, dar um coraçãozinho, compartilha aí com outras pessoas, que com certeza você vai estar abençoando outras pessoas. Nós agradecemos e ficamos aqui em despedida e até a próxima, a Palavra Revelada. Tchau, tchau!